Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. A gente está trabalhando o conteúdo do terceiro bimestre e hoje a gente vai trabalhar sobre o processo de colonização do continente africano, ok? Aí a primeira imagem que vocês têm é o mapa, no mapa mundial, onde vocês podem observar a localização de todos os continentes que fazem parte do espaço mundial, entre eles o continente africano, né? Essa parte amarela que está localizada no mapa, a gente pode observar que é o continente africano, tá? Logo depois vocês têm um pequeno texto que fala um pouco sobre o processo de colonização do continente africano. Esse processo se deu, assim como no continente asiático também, né? Assim como a América também foi colonizado pelos europeus. Na América, o processo de colonização ocorreu no século XVI e as potências europeias, para garantir a matéria-prima, ocuparam os territórios contidos no continente africano. Então, no continente africano não aconteceu diferente do que foi nos outros continentes, onde os europeus tinham como principal objetivo explorar as colônias que eles ocupavam, né? Então, por isso o nome, o processo de colonização, ok? Então, isso aconteceu também no continente africano. E a gente vai ver logo depois, né, um pouco mais sobre o processo de colonização da África. O primeiro contato dos europeus com os africanos ele ocorreu durante as grandes navegações, quando o continente europeu, né, os países da Europa, eles saíam em grandes embarcações, né, para outros espaços, como a Índia, como a América, e aí eles tinham que passar pelo continente africano, para fazer o processo de comercialização dos produtos que eram explorados nas colônias, que já tinham sido feito o processo de colonização. Depois, o processo de industrialização que ocorreu no continente americano, nas colônias, né, da América, também foi um outro contato que os europeus tiveram com os africanos, porque esse processo de industrialização, eles precisavam de mão de obra, e aí essa mão de obra veio da África, né, que foi o processo de escravidão dos negros africanos, tá? Então, logo depois nós falamos um pouco sobre o imperialismo na África, que determinou a repartição, né, a divisão do continente entre os países que compõem o espaço europeu, o continente europeu. Isso ocorreu principalmente no final do século XIX e início do século XX. Durante vários séculos, o continente se tornou um espaço de exploração dos países europeus, e até hoje esse espaço ele sofre as consequências, né, desse processo de colonização, assim como ocorreu no continente americano e no continente asiático. O primeiro momento de conquista do território africano na modernidade, ele ocorreu e teve avanço com as grandes navegações. Inicialmente foi Portugal e Espanha que fizeram o processo de colonização da África nos séculos XV e século XVII. E esse período foi conhecido como colonialismo, né, esse período. Logo depois vocês têm o mapa do continente africano e a divisão, né, como ocorreu esse processo de divisão, de colonização da África. Então, como nós já falamos, a Europa foi responsável em fazer o processo de colonização. Então, todos os países que vocês estão vendo aí, França, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha e outros, todos são países do continente europeu. E eles foram responsáveis pelo processo de colonização da África. Então, cada país que chegava no continente, ele tomava posse de um pedaço da África, e esse pedaço da África se tornava colônia do país que o colonizou, ok? Logo no final nós temos uma breve conclusão, né, desse momento, que em nenhum momento, né, desse processo de colonização, os portugueses, né, no caso, eles respeitaram, né, os povos nativos da África. O poder econômico das potências europeias determinavam o processo de como ocorreu o processo de apropriação do território, o processo de delimitações, de divisões, né? Ocorreram muitas rivalidades entre as tribos africanas,
o que facilitou a perda da autonomia, porque os europeus eles se aproveitaram dessa fraqueza e rivalidade para dominar os povos. Então, o processo de colonização do continente africano não foi muito diferente do que ocorreu nos outros espaços, como a América e a Ásia, que foi uma colonização, na maior parte, uma colonização de exploração. Exploração das atividades econômicas, exploração dos povos, das raças que viviam nesses espaços. Ok, crianças? Então, hoje a gente está vendo um pouco sobre o processo de colonização do continente africano e nas próximas aulas a gente vai pegar outros tópicos sobre o assunto. Ok? Bons estudos. Tchau!